Naquele tempo, um mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre, na verdade é como disseste, Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. A palavra de Deus nesse domingo, irmãos e irmãs, fala o tempo todo de unidade, de ser um, de ser inteiro, de ser total. A gente começou escutando o trecho do Deuteronômio que Cristo vai citar nesse Evangelho sobre o amor a Deus. Depois a gente também escuta sobre essa diferença entre as muitas coisas e uma só, na segunda leitura, quando o autor da carta aos Hebreus diz que na lei antiga existiam muitos sacerdotes e muitos sacrifícios, mas com a nova lei em Cristo só existe um sacerdote e só existe uma oferta, que é Ele mesmo, Jesus Cristo. Aqui também no Evangelho, Jesus fala desse um só. No meio de uma multiplicidade de mandamentos, porque daqueles 10, na sua simplicidade, os homens tinham tirado 613 mandamentos, preceitos, normas, como era no tempo de Jesus. No meio desse emaranhado de preceitos, o mestre da lei, o rabino, pergunta qual é o maior, qual é o mais importante. É interessante que para responder essa pergunta, Jesus não usa os textos dos 10 mandamentos. Ele cita justamente esse trecho do Deuteronômio, que é uma oração. E é o equivalente à nossa profissão de fé, nosso credo, para todo judeu até os dias de hoje. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Às vezes a gente, ao escutar isso, não percebe que antes de dizer amarás o Senhor teu Deus, tem uma outra ordem anterior a essa. E a ordem é justamente a ordem, o convite, o chamado, é o chamado a ouvir. Ouve, Israel, escuta, Israel. Essa escuta que não é só um escutar com os ouvidos, mas tomar em consideração que as mães conhecem muito bem essa maneira de aplicar o verbo escutar, né? Porque dizem: meu filho não escuta o que eu falo, eu falei para ele e não me escutou, não me ouviu, né? Não me ouve. Não é que o filho seja surdo, né? Que muitas vezes não leva em conta, não dá importância. Então, esse ouvir, ouve Israel,
que Deus pede ao ser humano é um ouvir qualificado, é aquele ouvir que muda a minha vida. E o que a gente tem que ouvir em primeiro lugar? Não o mandamento do amor, mas sim algo sobre Deus. O Senhor nosso Deus, o Senhor é um só. O que quer dizer isso? Na época de Jesus era muito claro. Os povos pagãos tinham um Deus para cada especialidade. Se alguém queria fertilidade nas colheitas, ia com um determinado Deus. Se queria sorte na guerra, ia com outro Deus, oferecia sacrifício para outro Deus. Se queria sorte no amor, ia para outro Deus ou deusa. E assim por diante. Cada necessidade, cada doença, cada situação humana, cada elemento da terra, do céu, tinha o seu próprio Deus correspondente. Mas aquilo que é revelado para Israel é outra coisa muito diferente. O Senhor é um só. De todos os bens, de todos os dons, todos eles têm um único remetente, que é Deus. Todas as coisas boas vêm de uma única fonte. E esse Deus, ele é um e é todo para cada pessoa. Como o sol, quando brilha lá fora, podem abrir milhões de janelas para aquele sol, ele vai ser sempre para cada janela um único sol, não vai dividir a sua luz, vai brilhar para todos e vai brilhar para cada um. E assim é Deus, ele é para todos e ao mesmo tempo ele é para cada um. Ele não divide a sua atenção. Quando você reza, falando em linguagem humana, Deus para tudo para te escutar. Ele não diz, você não vê que eu estou ocupado com o universo inteiro, com os bilhões de galáxias, trilhões de galáxias que existem no universo, e os 7,5 bilhões de pessoas que me rezam todos os dias. Não, Deus é todo para ti e te ama com um amor total. E essa é a grande descoberta que Israel é convidada a fazer, essa relação pessoal com Deus. Não é mais o Deus dos filósofos, o motor imóvel de Aristóteles, o Deus, o pensamento que pensa a si mesmo de Platão. É aquele Deus pessoal que vem ao teu encontro, que vem conversar contigo, que vem falar contigo e que vem te escutar. Esse é o Deus de Israel, o Senhor nosso Deus, Ele é um só. Então, se Ele é um só e se Ele nos traz todos os bens, a gente também é convidado a não compartimentar nossa vida. Nossa vida, muitas vezes, ela fica cheia de compartimentos, como uma prateleira com várias divisões, como uma casa com diversos quartos, um prédio com diversos departamentos. Deus, a nossa fé em Deus, ela não pode ser um quarto dentro da casa. A gente não pode dizer: bom, para os meus negócios eu vou ao banco, para a minha alimentação vou no supermercado, vou no restaurante, para meu bem-estar físico vou na academia, vou no spa, a cada coisa. E para o meu lado espiritual também, que todo mundo tem o seu lado religioso, aí eu vou na igreja. Não, a fé não é um compartimento, não é um quarto da casa. Ela é toda a casa, com todos os seus quartos dentro dela. É uma coisa só.
O Deus que é um só nos convida a sermos também um só diante dele, sem divisões, sem compartimentos, sem aspectos da nossa vida que não conversam um com o outro, mas que a gente seja total, que a gente seja pessoas de uma única peça diante de Deus. E é interessante que essa união Cristo faz também aqui, quando fala do segundo mandamento, porque o mestre da lei pergunta qual é o mandamento mais importante, e Cristo cita dois: amarás a Deus com toda a tua força, etc., e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui Jesus não está falando propriamente de dois amores, mas de um único amor, que é o amor que vem de Deus, até nós e volta a Deus por meio do nosso próximo, do amor ao nosso próximo. É a nossa mente marcada pelo pecado que começa a fazer mil divisões. O amor a Deus ou o amor ao próximo? A oração ou o compromisso na sociedade? A contemplação ou a ação? A vida espiritual ou o empenho por um mundo melhor? Enfim, toda essa divisão a gente percebe que ela não existe nos santos. Por isso que é tão importante, tão bonito e proveitoso a gente conhecer os santos e a vida dos santos, porque ali a gente encontra, por assim dizer, como é que se faz, como é que a graça de Deus funciona. Os santos, qualquer santo, você nunca vê um santo que se fez, por assim dizer, um zen budista, alguém procurando um vazio, totalmente desconectado da realidade, do compromisso com os irmãos. Talvez aqui eu esteja sendo até um pouco injusto com o budismo, porque ele também, em alguns aspectos, tem um aspecto de compromisso com o próximo, mas nós não vemos na vida dos santos essa divisão. O santo que passa rezando e não se preocupa com o próximo, ou um santo que se preocupa tanto com o próximo que já não reza e já não fala de Deus, só se preocupa com as coisas que terminam, que perecem. A gente não encontra, porque a graça de Deus faz com que tudo seja uma coisa só. E a gente vê os santos mais contemplativos, mais profundos na oração, também aqueles que eram capazes de fazer mais coisas dentro do mundo, dentro do próximo. Os santos mais contemplativos, mais cheios de oração na vida, são aqueles que mais causaram impacto na cultura, na sociedade, em todos os aspectos. Por quê? Porque esse amor é um só. E aqui, irmãos e irmãs, a gente tem, como disse Jesus para o mestre da lei: tu não estás longe do reino dos céus. Nós temos um caminho a fazer, porque enquanto existir na nossa vida, na nossa espiritualidade, na nossa pastoral, essa divisão, o amor a Deus para um lado, o amor ao próximo para o outro, quer dizer que a gente ainda não entrou na vida nova que Cristo nos trouxe, com a sua oferta, com o seu sacerdócio, com o seu sacrifício. Essa vida que derruba essa barreira no amor, que diz: não, eu amo a Deus, mas o meu próximo, quem sabe? Amo muito a Deus, mas quem sabe eu amo o meu próximo. Aqui às vezes a gente via durante a pandemia, e não pensem que eu vou usar isso como acusação nem nada, mas coisas que fazem a gente pensar, As pessoas que vinham e brigavam com os nossos queridos voluntários da acolhida e diziam para eles as piores coisas,
e depois metiam o pé para dentro aqui da igreja e se ajoelhavam com todo o fervor e rezavam com todo o fervor, como se fossem duas pessoas diferentes. Aquele que lá fora fala palavrão, maltrata o seu próximo, distrata, desconsidera o outro, esse é uma pessoa. E aí entra dentro e aí de repente aparece do nada uma outra pessoa, cheia de amor, cheia de devoção por Deus, cheia de piedade, cheia de espírito de oração. Então, irmãos e irmãs, essa divisão é marca registrada do pecado na nossa vida. Quando Cristo nos salva, nos liberta do pecado, toda essa barreira do amor entre o nosso amor a Deus e nosso amor ao próximo cai, e tudo é um único amor, e aí nós também nos tornamos um só, como Deus é um só, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só Deus. Peçamos essa graça na comunhão, na Eucaristia que vamos receber.